Funções da administração. Então, são 4, que é o planejar, organizar, dirigir e o controlar. Tá? Isso aqui é conhecido, eu vou até inserir aqui uma caixa de texto, tem aqui no meio, como ciclo PODC. Tá? Ciclo PODC. Então, justamente as iniciais de cada um deles a gente tem aqui, tá? Deixa eu colocar uma letra maior. Vai dar? Tá bonitinho? Ah, vai ficar, olha aí. É um ciclo, tá? Então, teoricamente não teria que ter início, mas didaticamente nós começamos pelo planejar, faz mais sentido, tá? E aí você tem o planejar, o organizar, o dirigir, o controlar, e depois você volta para o planejar, faz um replanejamento. E aí esse ciclo ele fica acontecendo várias vezes ao longo da gestão da empresa, da organização, e a ideia é que a organização melhore em cada ciclo, né, em cada giro desse ciclo. Então, primeiro eu planejo aqui as minhas pessoas e recursos, eu organizo elas, organizacional, enfim, em função de cada um. Eu dirijo, eu lidero elas, cada sistema de comunicação, e eu controlo. Porque no planejamento eu estabeleço metas e eu controlo e vejo se essas metas foram ou não alcançadas e o motivo para o alcance delas. Então vamos falar de cada um dessas etapas das funções da administração. Primeiro, planejar. Quem nunca viu aquela passagem do Alice no País das Maravilhas? Ela está conversando com um gato logo no início. Então ela pede ajuda para o gato, ele diz que sim, pode ajudar. Ela pergunta onde vai a estrada? Ele responde, para onde você quer ir? A Alice responde, não sei, estou perdida. E essa resposta do gato é épica, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não planeja, não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O planejar, ele é o caminho que você vai determinar para a sua organização seguir. Ele é super importante, porque se você planeja errado, você pode fazer correr certo, mas não vai dar o resultado. É como se você estivesse numa maratona e tivesse um caminho determinado e você pegasse o caminho errado. E aí, por mais que você fosse o mais rápido da prova, você não ia ganhar a prova porque você está no caminho errado, ou seja, você planejou errado a sua rota. Então, o que é que o planejar faz, principalmente? Ele define objetivos, tá? E objetivos é diferente de metas. Tá? Tem uma diferença, são diferentes de metas. Os objetivos são os alvos ou fins que o administrador deseja atingir dentro de um determinado período de tempo, tá? E as metas são os passos para alcançar os objetivos. Então, exemplo, objetivo ganhar o jogo, meta fazer gol. Você pode fazer o gol, alcançou uma meta, mas levou 2. E aí não alcançou o objetivo. Da via regra, a meta ela é quantitativa. Já o objetivo é qualitativo. A via regra é isso. Tá? O objetivo é algo mais qualitativo e a meta é quantitativa. E depende do teu nível sistêmico de análise. Porque aqui eu estou falando de um jogo de futebol. Mas se eu pensar num campeonato inteiro, o objetivo é ser campeão, a meta é ganhar jogo. Ganhar jogos para ser campeão. Tá? Então depende do nível sistêmico de análise. E aí, quando a gente fala de objetivos estratégicos, né, que está no nível superior aí da organização, conforme nós já vimos aqui no canal, é importante que a organização defina missão e visão. Não são as mesmas coisas que objetivos, mas elas são interligadas, né? Isso é super importante. Então, vamos lá falar da missão. A missão é a razão de existência da organização. Geralmente escrita em termos de clientes genéricos a quem ela serve. Pode ser ampla ou restrita. Então, a missão é a razão de ser da organização. Tá? Olha só qual é a da Microsoft. Permitir às pessoas e empresas em todo o mundo a concretização do seu potencial. Então, para isso que existe a empresa Microsoft. Tá?
Foi essa a missão que o Bill Gates determinou junto com seus sócios lá no início da empresa e continua a mesma. A missão, a ideia é que ela seja algo tão profundo que não mude. É claro que algumas empresas mudaram suas missões ao longo do tempo, mas a ideia é que ela não mude, que você faça algo de fato que também seja motivador aqui para quem vai trabalhar, para quem vai se associar com a sua empresa, clientes, fornecedores, enfim. Mas, como falei, ela pode mudar sim. E tem exemplos na história de empresas que mudaram. Olha, a própria Amazon. A missão antiga era ser a maior livraria online do mundo. Depois mudou. Ó. Ser a maior loja online do mundo. Olha da eBay. Ser o leiloeiro online para colecionadores. Missão nova, ser leiloeiro online para todos os tipos de mercadorias. A visão, tá? A visão é a declaração de perspectiva em relação ao direcionamento da organização. É aonde ela quer chegar. Esse é o conceito de visão. O que ela pretende mudar no mundo. Então, enquanto a missão é a razão de ser, a visão é aonde ela quer chegar. Qual é a visão de longo prazo da empresa, tá? Olha só da Microsoft. Disponibilizar às pessoas softwares de excelente qualidade a qualquer momento, qualquer local e qualquer dispositivo. Geralmente, a visão ela tem que ter um viés geográfico. Embora aqui a Amazon deu esse viés geográfico na missão, geralmente isso aqui é mais comum na visão, tá? Então, por exemplo, muitas empresas, você é a maior empresa do Brasil no ramo tal. As empresas colocam isso, tá? No ramo automotivo. Nem tem mais, né? Empresa brasileira. 100% brasileira. Mas aqui a Microsoft, como ela coloca qualquer local, o que é que ela está falando aqui? O mundo. Então ela quer disponibilizar as pessoas software no mundo inteiro, em qualquer momento. Essa é a temporal, em qualquer dispositivo, não só nos computadores. Então é bem amplo, é um sonho grande, e geralmente os empreendedores têm sonho grande, né? Então vamos lá. Diagnóstico empresarial também faz parte do planejamento, baseado em tendências e cenários, tá? Sempre com base nas tendências passadas, cenários, projeção para o futuro, e pode ou não mudar essas tendências. Então, uma das ferramentas mais adotadas nesse contexto de diagnóstico é a matriz SWOT. Vem do inglês Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Ou em português é traduzido como FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. São fatores positivos ou negativos do ambiente interno e externo. Então, fatores positivos do ambiente interno são as forças que a organização possui. Fatores negativos do ambiente interno são as fraquezas que essa organização possui. Fatores positivos do ambiente externo, aquele que está fora da empresa, são as oportunidades que ela pode buscar alcançar. E fatores negativos do ambiente externo são as ameaças, aquilo que ela precisa se prevenir para não ter problemas. Só uma coisa sobre o planejamento, tanto diagnóstico, missão, visão, acaba sendo por a questão de determinar o caminho que a organização vai chegar, a etapa mais importante do ciclo PODC. Porque, como falei anteriormente, se você errar o caminho, você acaba errando o resto. Tá? Então, o planejamento é super importante, até por isso a gente fala mais dele aqui nessa aula. Tá? Também entra no planejamento examinar as alternativas. Aí você já tem as estratégias depois aqui do diagnóstico empresarial. Você vai estabelecer estratégia, vou colocar aqui, né? Estabelecer. Tá bem aqui, olha. Criar estratégia para alcançar o resultado. Mas eu vou colocar estabelecer, que é mais um verbo melhor, né? Então, vamos examinar as alternativas que você tem, os meios para alcançar esses objetivos que você traçou lá também no planejamento aqui, né? Você traçou objetivos. Identificar a necessidade de recursos que você precisa para alcançar esses objetivos, ou se você precisa até modificar esses objetivos. E aí você vai estabelecer estratégias, que são os caminhos, né? Para o alcance dos resultados. Isso através de planos. Tá? Por isso existe o planejamento estratégico dentro aqui do planejar. O organizar. O que é que precisa ser feito? Organizar o trabalho, desenhar cargos e tarefas específicas, a estrutura organizacional da empresa, que pode ser diversos tipos.
Tem que ver qual é a mais adequada com o perfil da sua empresa e do mercado onde ela vai atuar. Agrupar as atividades em uma estrutura lógica, tem que ter sentido. Criar uma estrutura organizacional, um sistema de hierarquia, comunicação na empresa, autoridade e responsabilidade, tudo entra aqui, tá? Tem já aula no canal sobre isso. Definir posições de linha de staff, ou seja, quem vai ter hierarquia sobre quem e quem vai prestar assistência dentro da organização, ou se é uma assistência externa, que são esses staffs aqui, tá? Staff inclui consultoria, assistência, tudo que é e não tem uma relação de hierarquia, mas acaba auxiliando ali as funções principais da organização. Né? Tem aqui no canal aula sobre a estrutura organizacional linha staff, né? Assistam para entender melhor. Designar as pessoas para a sua execução e definir a alocação dos recursos necessários. Tudo faz parte do organizar. O dirigir, ciclo PODC, aqui é o D. O que é que vai ser feito? Conduzir os esforços para um propósito comum. Aqui, pessoal, quando a gente fala em conduzir os esforços, a gente está falando de uma coisa chamada liderança. Super importante desde o princípio da história do homem. A humanidade teve vários líderes importantes. Os líderes religiosos todos, Jesus Cristo, Buda, né, Maomé, todos eles são importantes na influência aí de pessoas até hoje. Teve líder como Alexandre o Grande e teve líderes ruins, né, como o próprio Hitler. Então, mas não deixa de ser uma liderança. O principal papel da liderança é o dirigir as pessoas. Estabelecer a comunicação entre trabalhadores e equipes. Assim, eu estou falando de líderes estratégicos aqui, mas a liderança ela existe em todos os níveis organizacionais, no estratégico, tático e operacional. Quando a gente fala da função dirigir, de fato, ela é muito mais relacionada com o tático. Não quer dizer que ela só exista no tático, mas são gerentes que vão liderar as suas equipes. E eles são liderados pelos gestores estratégicos, tá? Então, como eles estão lá no intermediário, eles vão estabelecer a comunicação entre os trabalhadores e as equipes. Tá? Super importante. Vão tratar muito da motivação. Motivação é outra questão importante na função dirigir, tá? Tem uma tríade, tá? Que é da função dirigir, que é liderança, motivação e comunicação. Vou ser repetitivo aqui, porque já está aqui, mas esses três são chamados, ou é a chamada, melhor dizendo, tríade da função dirigir. Aí entra aqui também gerar conflitos, porque os trabalhadores vão aí se desentender, está lidando com pessoas, então todo mundo sabe que lidar com pessoas é complicado, então você tem que gerar conflitos. Estabelecer sistema de reconhecimento e recompensa também, né? Não só o salário, mas a recompensa social ali, você botar a pessoa num ambiente agradável e gerenciar as mutações, as mudanças que acontecem ao longo da organização, ou se não estão acontecendo e precisam acontecer porque o ambiente externo está mudando rapidamente, a cultura da empresa também precisa mudar para se adaptar à nova era. Então, existe toda uma gestão de mudança, tá? Tem aula aqui no canal também sobre isso. E a função controlar? Na função controlar, você define padrões de desempenho. Na verdade, isso aqui é também feito na função planejar. Isso aqui é mais para a função de planejar. Você tem tem aí uma discussão metodológica a respeito disso da função planejar e da função controlar. Mas eu, professor Alex Nina, considero muito mais da função planejar, tá? Comparar o desempenho, aí sim, quando você botou a mão em massa, o desempenho real com o padrão estabelecido durante o planejamento. Mas só não falou desse padrão lá na função planejar? Falei sim. Objetivos e metas, tá? Estabelece qual será o padrão. Ah, minha meta é fazer, por exemplo, 2 gols a cada jogo. Aí meu time não está fazendo 2 gols, está fazendo só 1. Então, tem alguma coisa errada. Aí se eu vou medir o desempenho, quanto eu estou próximo ou distante aí da meta, estou fazendo 1 gol a cada jogo, mas eu poderia estar fazendo nenhum. Então, estou mais longe, eu tenho que ter indicadores.
para medir esse desempenho. E tomar decisões corretivas. O que é que eu preciso fazer? Vou mudar meu sistema tático, vou colocar mais um atacante, alguma coisa assim. Tá? É interessante fazer um link de cada função administrativa com uma área da administração, né? Claro que não é só isso, aqui é uma forma meio simplista, todas elas trabalham com o PODC, na verdade, né? Organizar tinha que estar aqui. Deixa eu colocar certinho, para não ficar errado. PODC. Então, aqui, pessoal, o planejar está associado com a administração estratégica, muitas vezes chamado de planejamento estratégico também. Vocês vão chutar os dois na literatura. Planejamento estratégico é até mais comum, mas eu até prefiro ter administração estratégica. Tá? Ela acaba sendo mais ampla do que o planejamento estratégico, porque engloba toda a organização. O planejamento estratégico, muitas vezes, ele está relacionado somente com o nível estratégico. Tem um pouco essa conotação. Alguns autores que entendem dessa maneira, e eu também entendo dessa maneira. Embora tem também quem advoga que o planejamento estratégico em si também fala de toda a organização. Mas vou deixar aqui a administração estratégica. Mas em muitas situações vocês vão ver como planejamento estratégico e não se preocupem com essa discussão mais acadêmica por hora. A organização, a função organizar, melhor dizendo, está relacionada à estrutura organizacional. E aí já tem uma playlist aqui no canal sobre isso, os tipos de estrutura organizacional e departamentalização, porque a departamentalização faz parte da estrutura organizacional. A função de dirigir com a gestão de pessoas. Então entra a questão ali da motivação, da liderança, da comunicação. E também tem aqui playlist no canal sobre isso. E o controlar com avaliação de desempenho. Tem várias aulas no canal também. Então, com a questão de você medir, avaliar o desempenho e dar um feedback. Lembrando, também tem aqui uma coisa que entra na função controlar, é entender o desempenho. Ah, vou medir, mas o porquê que foi ruim, o porquê que foi bom, isso vai ser importante para tomar decisão. Por exemplo, logo quando aconteceu a pandemia, várias empresas tiveram lá problema de caixa, mas entendeu o motivo, como um motivo externo, não foi necessariamente um motivo de falha interna de gestão. Pelo menos não foi isso o preponderante, né? Foi uma coisa que aconteceu globalmente. Mas poderia, em outro contexto, ter um problema que não está relacionado a uma causa externa, e sim a um problema interno, de falha de gestão. Então você tem que entender o porquê que o desempenho foi bom ou ruim. Pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui da ciclo PODC. Espero que tenham gostado. Até a próxima.